Olá pessoal, hoje à noite você vai ouvir um pedacinho da história que muita gente acha que conhece, mas quase ninguém realmente vive aqui dentro da cabeça, a segunda classe do Titanic. E antes que você imagine algo simples demais, tipo um hotel 3 estrelas flutuando, já vou avisando, se você tivesse nascido naquela época, provavelmente não teria sobrevivido nem ao início da viagem. Talvez não pelos motivos que você está pensando, mas porque a elegância vitoriana já te deixaria exausto no primeiro dia. Tudo era mais formal, mais rígido, mais observado. Até o jeito de andar pelo corredor parecia coreografado. E hoje, você não precisa se preocupar com absolutamente nada disso. Nenhum olhar julgador, nenhuma etiqueta difícil, nenhum garçom esperando que você escolha o garfo correto. Aqui, você só respira fundo e caminha junto comigo. Mas antes de continuar, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu adoro quando vocês deixam comentários contando como imaginam esses cenários ou dizendo qual parte da história ficou na cabeça de vocês depois. Fiquem à vontade para fazer isso também. Agora você está parado diante da lateral imensa do Titanic, respirando o cheiro frio da manhã e sentindo o vento bater no rosto enquanto a cidade se move atrás de você. Há um ruído contínuo, gente falando, malas arrastando, ordens sendo gritas de longe, mas tudo parece amortecido, como se você estivesse prestes a entrar em um sonho. O casco do navio é tão grande que você precisa inclinar a cabeça para enxergar o topo. Mesmo assim, não consegue ver o fim. Você está com o bilhete da segunda classe na mão. Ele tem um peso simbólico enorme. Esse pequeno pedaço de papel garante algo que era raro demais: conforto sem excessos, elegância sem exageros. A segunda classe era pensada para viajantes que buscavam dignidade e estabilidade, pessoas que queriam sentir que faziam parte de algo maior, mas sem pisar nos salões tapetados da primeira classe. E é isso que você vai experimentar agora. Enquanto o atendente verifica seu bilhete, você entra pelo acesso reservado. O cheiro muda. Lá fora era fumaça, maresia e poeira do porto. Aqui dentro, o ar parece mais limpo, como se houvesse acabado de ser trocado. Você avança por uma pequena fila organizada, passando por homens de sobretudo, mulheres usando chapéus elegantes, adolescentes segurando malas com um misto de ansiedade e empolgação. Os sons enfraquecem ainda mais. O interior do navio cria uma sensação acolhedora, abafando o caos exterior. A madeira clara, detalhes simples, mas muito bem feitos. O Titanic poderia ser gigantesco, mas a segunda classe tinha um ar quase íntimo. Não é luxuosa como a primeira, claro, mas tudo é pensado com cuidado, quase como uma promessa: você vai ter uma boa viagem. Você sente o chão vibrar levemente sob seus pés, o que te lembra de que o navio está vivo, funcionando, pronto para partir. A vibração vem das máquinas lá embaixo, aquela força constante, surda e profunda, que te acompanha por toda a viagem. Conforme avança, percebe que há uma ordem suave em tudo. É diferente de um hotel moderno, onde a gente só quer achar o elevador e terminar o check-in o mais rápido possível. Aqui existe um ritual: caminhar pelo corredor principal, observar as madeiras polidas, perceber o murmúrio baixo das conversas, ver uma criança segurando o braço da mãe enquanto tenta alcançar a mala. Há uma calma que você não esperava. O mais curioso é que o ambiente não tenta impressionar. Ele não grita opulência. Não brilha com exageros. Ele te recebe. Como se dissesse: relaxa, você está seguro aqui. E isso, numa embarcação que carregava tantos sonhos, era um detalhe importante. O navio ainda está parado, mas você já sente que entrou em outra realidade. É como se o tempo desacelerasse. Como se as preocupações ficassem no porto, junto do barulho da cidade. Essa sensação é difícil de explicar, não é medo, não é euforia. É aquela tranquilidade que só aparece quando você percebe que finalmente está indo para algum lugar. Você olha de novo para o bilhete, não porque precisa, mas porque ele parece um marco. A segunda classe não é território de extravagâncias, é território de gente que está em movimento, gente que vê o futuro com certa esperança. Artistas, professores, famílias viajando pela primeira vez, trabalhadores qualificados, todos aqui por motivos diferentes, mas com a mesma sensação de estar fazendo algo grandioso. Você atravessa outro corredor, agora mais iluminado, e a claridade quente da madeira encerada faz você sentir como se estivesse dentro de uma sala de estar gigante. É simples, mas confortável. E enquanto passa, percebe que algumas pessoas param por um segundo só para observar o lugar,
como se quisessem memorizar cada detalhe. Há um funcionário indicando a direção das cabines. Ele te cumprimenta com um aceno rápido, cordial. Nada é exagerado. Aqui tudo é discreto. E é nesse momento que você percebe, a segunda classe é exatamente o ponto perfeito entre a praticidade e o encanto. Nem formal demais, nem casual demais. É como se o navio tivesse reservado um espaço onde você pudesse simplesmente ser, sem precisar se esforçar para se encaixar. Você respira fundo e segue. Ainda não viu tudo, ainda não sentiu tudo, mas já sabe, essa viagem vai ser diferente. Vai ser calma, lenta, cheia de detalhes que passam despercebidos no ritmo de vida moderno. Aqui, você está entrando em um tempo que não volta mais, mas que ainda pode ser vivido, devagar, no seu próprio ritmo. Você continua caminhando pelo corredor da segunda classe, deixando para trás o primeiro impacto daquela entrada acolhedora. Agora, o som muda de novo. O murmúrio das pessoas começa a ficar mais distante, como se você estivesse entrando no coração silencioso do navio. Isso acontece porque aqui, nesta parte, o foco é o alojamento, e tudo se organiza de forma quase natural, como se o espaço soubesse exatamente onde cada pessoa deve ficar. A luz suave das lâmpadas incandescentes cria pequenos halos dourados nas paredes, que tornam o ambiente ainda mais íntimo. Você observa as portas numeradas, todas alinhadas, formando um corredor que parece se estender até o horizonte. Caminhando devagar, dá para ouvir ruídos abafados atrás de algumas delas. Malas sendo colocadas no chão, crianças rindo baixinho, o som ritmado de zíperes de roupas sendo ajustadas. Quando finalmente chega à sua cabine, você encara a porta com a sensação estranha de estar prestes a entrar não apenas em um quarto, mas em um pequeno trecho da sua própria história. Você gira a maçaneta, e a porta abre com um leve estalo. O espaço que se revela à sua frente é muito mais confortável do que você imaginava. A segunda classe tinha isso, surpreendia sem exageros. A cabine é limpa, arrumada e acolhedora, com um cheiro agradável de madeira recém-polida misturado com um toque suave de maresia que escapa pela pequena vigia circular. Não é um quarto grande, mas as camas arrumadas com lençóis brancos impecáveis, a pia de porcelana fixada na parede e o pequeno armário de madeira criam uma sensação de organização prática que te acalma. Você passa a mão pelo tecido macio do lençol. É estranho como pequenas texturas conseguem te fazer sentir mais presente. A rigidez do colchão, o frescor da louça na pia, a madeira lisa do armário, tudo conversa com você de uma forma silenciosa. E, sem perceber, você começa a relaxar. A vigia permite que você veja o porto ainda movimentado lá fora. Pessoas correndo, vapores subindo das máquinas, brados distantes. É como assistir ao mundo de dentro de um casulo. Um casulo onde nada pode te alcançar. Onde o tempo é seu. Você coloca a mala perto da cama e respira fundo, absorvendo aquele silêncio leve, interrompido apenas pelo ronco contínuo das máquinas no fundo do navio, um som constante que vibra no piso, como se o Titanic tivesse um coração próprio batendo sob seus pés. Essa vibração suave chega até você como uma espécie de aviso: a viagem está prestes a começar. É curioso notar como o ambiente reflete o tipo de passageiro que a segunda classe recebia. O espaço é prático, sim, mas também transmite respeito. Não é um lugar improvisado, não é desconfortável. É um ambiente pensado para pessoas que buscavam equilíbrio, segurança sem ostentação, funcionalidade sem desleixo. Você abre a mala e começa a guardar algumas roupas no armário. A madeira faz um som suave ao ser tocada, como se não estivesse acostumada ao uso frequente. É tudo tão novo que você quase sente que está inaugurando o espaço. Ao se aproximar da pia, você gira a torneira e observa a água cair. Não é quente, pelo menos aqui, na segunda classe. Mas é limpa e suficiente, e isso já é algo que a maioria dos viajantes valorizava profundamente. O espelho acima da pia reflete seu rosto levemente iluminado pela luz amarelada. Há algo diferente em seus olhos, talvez a expectativa, talvez o silêncio. Quando você se senta na cama, ela rende discretamente sob o seu peso, e a vibração das máquinas parece subir pela estrutura do colchão, criando uma sensação quase hipnótica. Você entende por que tantas pessoas diziam que era fácil dormir no navio. Havia algo reconfortante nesse tremor constante que embalava o corpo. Lá fora, o movimento parece diminuir aos poucos. O ar muda outra vez, o cheiro do porto começa a desaparecer, substituído pelo aroma ligeiramente metálico que sempre acompanha embarcações grandes.
Você percebe que o momento da partida está perto. Mas, antes disso, você se levanta e resolve explorar um pouco mais da segunda classe. A cabine, embora acolhedora, é apenas o ponto de partida. O Titanic guarda mais espaços esperando por você, cada um com sua atmosfera, suas histórias silenciosas, seus detalhes que só ganham vida quando alguém passa por eles com calma e atenção. Ao fechar a porta atrás de si, você percebe com mais clareza o clima do corredor. Ele vibra com uma energia silenciosa, como se todos os passageiros estivessem experimentando a mesma mistura de expectativa e tranquilidade. É quase como caminhar por dentro de uma respiração profunda e coletiva. Enquanto segue adiante, você passa novamente pela fileira interminável de portas e sente uma espécie de conexão estranha com aquelas vidas que estão prestes a dividir o mesmo destino. Gente vindo de lugares diferentes, com sonhos diferentes, expectativas diferentes, mas que agora estão unidas por aqueles metros estreitos de madeira encerada. Você toca a parede por um instante. A madeira está morna, absorvendo o calor da iluminação suave. É como se o navio estivesse te recebendo, te reconhecendo. E você aceita esse convite silencioso, deixando o ritmo do Titanic te guiar. A segunda classe ainda tem muito a revelar, e o navio está apenas começando a contar sua história para você. Quando você deixa o corredor principal para trás e segue em direção aos espaços comuns da segunda classe, percebe algo curioso. Quanto mais se aproxima do centro do navio, mais o som das máquinas muda de qualidade. Não é mais apenas um ronco distante, agora é como um pulso ritmado, profundo, que acompanha seu passo. Você não está apenas caminhando pelo Titanic. Está caminhando dentro dele. E logo à frente, você chega ao salão de estar da segunda classe. A porta se abre para um espaço que, sinceramente, você não esperava encontrar em uma categoria intermediária. É elegante sem ser pretensioso, aconchegante sem ser apertado. Um ambiente que parece ter sido desenhado para que as pessoas ali se sentissem valorizadas, não ricas, mas importantes. O carpete espesso de cor verde musgo absorve seus passos, tornando o ambiente ainda mais silencioso. As paredes, decoradas em madeira clara com painéis simples, refletem a luz quente das luminárias. Há poltronas estofadas com tecido florido, mesas de leitura, algumas revistas e livros cuidadosamente organizados. É um lugar feito para desacelerar. Uma brisa leve e contínua passa pelo salão, vinda de uma abertura lateral que deixa o ar mais fresco circular. E, por um instante, você sente a mistura perfeita entre conforto e antecipação, o tipo de sensação que só se vive no início de uma jornada longa. Alguns passageiros já estão ali. Uma senhora com cabelo grisalho folheia um livro com um sorriso quase imperceptível. Dois homens jovens conversam baixinho, provavelmente comentando suas expectativas para a América. Uma garota de uns 10 anos desenha em um caderno, enquanto sua mãe a observa com carinho. Ninguém parece com pressa. Ninguém parece preocupado. Há uma serenidade quase artificial ali, como se todos estivessem usando aquele momento para respirar fundo antes de atravessar um oceano. Você passa pela sala com passos lentos, absorvendo cada detalhe, e então segue para outro dos espaços mais curiosos da segunda classe, a biblioteca. Ao entrar, o cheiro de papel e madeira encerada te envolve com uma suavidade inesperada. É como entrar em outra época, dentro da própria época em que você já está. As prateleiras, embora não muito grandes, são organizadas com cuidado. Livros de viagens, romances, volumes de filosofia, revistas e até algumas publicações técnicas. Você passa os dedos pela lombada de um livro qualquer só para sentir a textura. Alguns exemplares são novos, outros têm marcas de uso, arranhões na capa, pequenas dobras. Cada detalhe conta uma história silenciosa de outros navios, outras viagens, outras pessoas que seguraram aqueles mesmos objetos enquanto atravessavam mares que você nunca verá. Aqui, o clima é mais vivo. Funcionários passam apressados, ajustando talheres, conferindo listas, conversando entre si. O cheiro de comida recém-preparada começa a se espalhar pelo ar. Pão fresco, algo levemente amanteigado, um toque distante de caldos sendo aquecidos. Você percebe que algumas pessoas já escolheram lugares para se sentar, como quem tenta marcar território antes mesmo do navio zarpar. Outras observam tudo com a atenção curiosa de quem nunca viajou em um navio tão grande. E, por um momento, você imagina como será jantar ali mais tarde. O som de talheres batendo, as conversas animadas, histórias de vida sendo trocadas entre estranhos que, por algumas noites,
Dividirão o mesmo espaço como se fossem uma grande família improvisada. O Titanic está se preparando para se mover. Você sente o ar mudar de novo. Algumas pessoas param de falar por um instante. Outras se aproximam das janelas. É como se uma força silenciosa passasse por todos ao mesmo tempo. Você apressa o passo e segue até um dos pontos externos acessíveis para a segunda classe. A porta se abre, e o vento frio do lado de fora te atinge no rosto. O porto parece diferente visto daqui, maior e menor ao mesmo tempo. As pessoas lá embaixo estão movimentadas, pequenas como miniaturas vivas. A água ao redor do casco começa a ondular com mais força conforme as máquinas aumentam o ritmo. E então, finalmente, o Titanic começa a se mover. Devagar, majestoso, como se estivesse acordando e dando seu primeiro passo. As pessoas ao seu redor murmuram palavras que você não consegue entender completamente. Algumas acenam para o porto. Outras apenas observam em silêncio absoluto, como você. E pela primeira vez desde que entrou no navio, você sente algo profundo se instalar no peito. A certeza de que está prestes a atravessar o mundo em uma máquina colossal que parece viva. Você respira fundo e sente o ar salgado encher seus pulmões. O frio do vento toca sua pele. O som da água batendo no casco chega como uma canção lenta. A viagem começou. E, sem perceber, você já está totalmente entregue a ela. Você caminha pelo corredor iluminado por lâmpadas suaves, percebendo como o navio parece respirar com você, como se cada passo estivesse sincronizado com o balanço leve do casco cortando o Atlântico. A essa altura, você já entendeu que a segunda classe tem um certo ritmo próprio, uma espécie de coreografia silenciosa que todos parecem saber de cor, mesmo que ninguém fale sobre ela. Você apenas segue esse fluxo, observando como os passageiros começam a se mover na direção do refeitório, quase como se um sino invisível tivesse tocado. As mesas são longas, de madeira clara, alinhadas com precisão. Toalhas brancas conferem certa elegância, mas sem exagero. Os talheres brilham, mas não intimidam. Não há a abundância extravagante da primeira classe, mas a ordem, conforto e uma promessa de que você será bem servido sem precisar provar nada para ninguém. É um equilíbrio curioso, e você se pega pensando como, às vezes, simplicidade bem feita transmite mais tranquilidade do que ostentação. Você se senta, e a cadeira balança só um pouco, o suficiente para lembrar que nada ali está realmente parado, mesmo quando tudo parece estável. Um garçom aparece quase na mesma hora. Ele não faz reverência exagerada, não fala demais, apenas lhe dá um leve aceno, um gesto profissional que carrega uma espécie de cortesia que não exige reciprocidade. Você percebe que essa é a tônica da segunda classe. Serviços eficientes que não pedem sua atenção, apenas funcionam. Enquanto espera, você observa o ambiente. Pessoas conversam baixo, sustentando aquele clima que parece ideal para quem está tentando dormir ouvindo essa história. O som é acolhedor, um murmúrio suave, como se o navio tivesse sua própria voz, convidando você a relaxar. Há famílias, professores, comerciantes, viajantes independentes, e todos compartilham a mesma serenidade que flutua sobre o refeitório. À sua volta, você percebe pequenos detalhes. Copos que tilintam com discrição. O roçar de sapatos no chão encerado. Guardanapos dobrados com perfeição meticulosa. Cada um desses elementos constrói, peça por peça, uma atmosfera que faz o tempo desacelerar. Você sente que poderia simplesmente ficar ali, ouvindo a melodia tímida que o navio compõe com seus próprios ruídos. Quando você se levanta após o jantar, sente uma calma inesperada, aquela que só aparece quando o corpo finalmente entende que está seguro, amparado, envolto em uma rotina que faz sentido. E enquanto caminha pelo corredor de volta aos espaços comuns, percebe que a segunda classe do Titanic não é apenas uma categoria de passagem. É uma experiência inteira, construída cuidadosamente para fazer você sentir, a cada minuto, que pertence a algo maior, algo que se move, respira e embala você na cadência tranquila do mar. Você sobe lentamente a escadaria estreita que leva ao convés destinado aos passageiros da segunda classe. O ar muda antes mesmo de você alcançar o último degrau, fica mais fresco, mais vivo, mais cheio daquele cheiro salgado que só o oceano consegue produzir. Quando finalmente emerge para a luz, sente uma espécie de alívio silencioso, como se o ar ali estivesse esperando por você. O convés é amplo o suficiente para que as pessoas caminhem sem esbarrar umas nas outras, mas ainda assim íntimo bastante para criar uma sensação de comunidade.
A madeira sob seus pés vibra levemente, acompanhando o movimento constante do navio, e você sente essa vibração subir pelas pernas e se espalhar pelo corpo, como um lembrete discreto de que está navegando por águas profundas. Você observa os outros passageiros da segunda classe espalhados pelo espaço. Alguns caminham devagar, apreciando o vento. Outros se encostam no guarda-corpo, olhando para o horizonte como se buscassem respostas. Há também quem simplesmente se sente em cadeiras dobráveis, entregando-se ao balanço suave do Titanic, como se ele fosse uma rede gigante suspensa sobre o mar. Você se aproxima do corrimão e segura o metal frio com ambas as mãos. O vento toca seu rosto com uma firmeza gentil, quase como se estivesse lhe cumprimentando. Cada rajada traz um novo cheiro, uma nova textura, uma nova sensação, e você percebe como estar ao ar livre no meio do Atlântico cria uma espécie de calma profunda, uma espécie de silêncio interno que não depende da falta de som, mas da presença de algo maior que você. No canto esquerdo, você percebe uma área onde alguns passageiros se reúnem para ler. A brisa passa pelas páginas dos livros e cria pequenos movimentos involuntários, como se o próprio vento quisesse participar da história. Você se senta por um instante, não para ler, mas para sentir o que é estar naquele espaço. Fecha os olhos e percebe o som suave das ondas contra o casco, não um impacto, mas um roçar constante, como se o mar estivesse acariciando a lateral do navio. O convés da segunda classe tem essa particularidade. Não é grandioso nem opulento, mas é um lugar onde você pode respirar, onde o mundo parece maior e mais possível. Não há música tocando, nem distrações vistosas. Há apenas vento, madeira, mar e pessoas. E isso, de alguma forma, é mais do que suficiente. Enquanto você volta a caminhar, nota como a luz muda ao longo do dia. Pela manhã, ela é clara e fria. À tarde, ganha tons dourados que tornam o convés quase acolhedor demais. E à noite acontece algo mágico. O céu se abre em uma quantidade absurda de estrelas, tantas que você perde a conta sem nem tentar. E a segunda classe, que passou o dia se movimentando suavemente, parece entrar em um estado de reverência silenciosa. Você encosta novamente no guarda-corpo, agora sob a luz fraca das lâmpadas do convés. O frio aumenta, mas o silêncio parece aquecer de algum jeito. Você observa o mar escuro, e a sensação é de que está olhando para a superfície de um universo líquido. Esse momento, você percebe, é um dos presentes mais inesperados de estar na segunda classe. Não há excesso de estímulos, não há ruído constante. Há espaço, ar, temperança. E uma calma que se instala devagar, como se o navio, em seu tamanho colossal, tivesse criado esse lugar só para que você pudesse respirar sem pressa. Quando finalmente vira de volta em direção às portas internas, você sente o corpo leve, como se o vento tivesse levado embora camadas de tensão que você nem sabia que carregava. E enquanto caminha de volta para os corredores, o som distante do mar continua acompanhando você, um lembrete suave de que, mesmo em um navio tão grandioso, é no convés da segunda classe que o mundo parece se alinhar. Você acorda devagar, como se o Titanic embalasse seu corpo com uma suavidade ensaiada. Por um instante, não sabe ao certo se o balanço leve vem de um sonho ou do navio em si, mas então abre os olhos e percebe a luz tímida que atravessa a pequena cortina da sua cabine. É um tipo de claridade que não invade, apenas convida. Uma claridade que combina com manhãs em alto mar, onde tudo parece um pouco mais lento, um pouco mais pacífico. Ao chegar ao salão onde o café da manhã é servido, você é recebido por um calor discreto que contrasta com o frescor dos corredores. Há uma mistura de conversas suaves, louças sendo arrumadas e talheres tocando pratos. Nada é alto demais, nada quebre a calma natural daquele momento. É como se o Titanic, apesar de enorme, compreendesse a importância de começar o dia com suavidade. Você encontra um lugar e se senta, observando o salão com calma. A madeira clara das mesas refletem a luz do começo do dia, criando uma sensação de conforto. O ambiente não é luxuoso como a primeira classe, mas tem uma dignidade elegante, um cuidado que se nota nos pequenos detalhes, como as toalhas limpas, os copos alinhados e o modo gentil com que os funcionários se movem entre as mesas. Quando o prato chega diante de você, o aroma do chá quente sobe como um convite imediato. Há pão fresco, manteiga, talvez um pouco de geleia, e alguma opção mais substanciosa para quem gosta de começar o dia com energia. Você toca o pão com as pontas dos dedos e sente a maciez, como se tivesse saído do forno minutos antes. O vapor do chá sobe devagar, desenhando pequenas ondas no ar. É simples, mas profundamente acolhedor. Enquanto come,
Observa ao redor. Uma família conversa baixinho sobre o que pretende fazer ao longo do dia. Uma senhora mais velha lê algo apoiado na mesa, enquanto mergulha o pão na bebida quente. Um jovem ajusta o casaco, como se estivesse se preparando para explorar cada canto possível do navio. E você percebe como, ali, naquele salão, todos compartilham uma sensação semelhante, a de pertencer a um momento calmo, protegido pela grandiosidade do Titanic. Você dá um gole no chá e sente o calor se espalhar pelo corpo. É quase um abraço. Para alguém que talvez estivesse preocupado com a vida lá fora, com trabalho, com responsabilidades, com incertezas, essa pausa no meio do Atlântico tem um efeito estranho, quase terapêutico. Enquanto termina seu café, você se lembra de como Convés parecia no dia anterior, cheio de vento e mar. Agora, tudo é diferente, e ainda assim, conectado. O navio cria cenários distintos, cada um com sua atmosfera. Pela manhã, o salão de refeições é o coração tranquilo do navio, pulsando em ritmo suave. Você termina a refeição, mas permanece sentado por um instante, apenas prestando atenção nos sons, nos movimentos, na calma. É curioso perceber como o navio, tão cheio de histórias, sonhos e expectativas, também sabe criar momentos tão simples e humanos. Ao levantar, você sente o corpo mais leve, como se amanhã tivesse colocado tudo em ordem interna. Caminha de volta ao corredor, com o vapor do chá ainda aquecendo sua garganta, e enquanto segue em direção ao restante do navio, percebe que o dia está começando do jeito certo, devagar, com calma, e com a sensação suave de que, por algumas horas, você não precisa se apressar para nada. O Titanic continua seu trajeto, e você, em segunda classe, já começa a perceber que essa viagem guarda pequenos tesouros, não apenas os grandiosos, mas também os que cabem dentro de momentos simples como esse. Enquanto caminha, você nota algo simples, mas fascinante: o cheiro. Ele não é forte, nem desagradável. É um misto de madeira polida, têxteis recém-lavados e um leve perfume de carvão queimado que viaja pelo ar, vindo das profundezas da casa de máquinas. Nada muito potente, é só o suficiente para lembrá-lo de que esse é um navio de verdade, cheio de engrenagens, homens trabalhando e vapor circulando como sangue. Você passa a mão pelas paredes, sentindo a textura lisa, com pequenas ondulações onde painéis se encontram. É engraçado, no cinema, tudo parece perfeito, simétrico e novo demais. Mas no Titanic real, ao vivo, cada junta de madeira conta um segredo. Pequenas imperfeições, arranhões discretos de malas que passaram apressadas, toques de verniz reaplicado. Coisas que você só nota quando está realmente ali, vivendo o momento. O corredor muda conforme você avança. Algumas áreas são mais silenciosas, outras mais animadas. Você vira à direita e encontra um pequeno grupo conversando baixo. As vozes parecem flutuar no ar, delicadas, como se o navio absorvesse parte do som para manter a calma geral. Você não entende o idioma deles, algo do norte da Europa, talvez, mas reconhece a universalidade da empolgação. São expressões de quem está viajando pela primeira vez em algo tão grandioso. Continue caminhando e outra coisa chama sua atenção: as portas. A maioria permanece fechada, mas de vez em quando alguma se abre, revelando flashes de vida privada, malas abertas com roupas dobradas, crianças sentadas na cama trocando histórias, homens ajustando o colarinho diante de pequenos espelhos quadrados. Tudo tão cotidiano e tão extraordinário ao mesmo tempo. Você passa por um trecho onde a vibração muda. O chão parece pulsar um pouco mais forte, como um coração acelerando. Aqui, você está mais perto das máquinas. O ar fica levemente mais quente, embora a temperatura geral do navio continue confortável. Uma brisa discreta passa por você quando alguém abre uma porta lateral. É curioso como o Titanic consegue alternar entre calor agradável e frescor sem que você realmente perceba a transição acontecendo. Ao final do corredor, você encontra uma pequena escada que desce para outra ala da segunda classe. A iluminação ali é diferente, mais focada, mais silenciosa. O ar tem cheiro de metal limpo misturado a tecido seco. Você desce devagar, segurando o corrimão liso, sentindo o navio vibrar de maneira mais nítida conforme se aproxima do convés inferior. Voltando ao corredor, você nota uma porta semi-aberta. A curiosidade te puxa. Quando você olha discretamente, vê uma pequena sala com um banco de madeira e um relógio fixado na parede. Um comissário está ajeitando papéis, completamente concentrado. A sala é simples, funcional, sem nada supérfluo.
É quase poético perceber quanto trabalho invisível sustentava o conforto que você experimentava alguns metros acima. Enquanto continua caminhando, a vibração do navio muda mais uma vez. Agora é mais suave, como se o Titanic estivesse deslizando sobre o mar com total confiança. Você sente isso no seu corpo, como um balanço constante que vai relaxando seus ombros sem você perceber. Logo à sua frente, surge um pequeno salão. É um espaço simples, mas acolhedor, com bancos de madeira alinhados e janelas estrategicamente posicionadas para permitir que a luz do mar entre com generosidade. Algumas pessoas estão sentadas ali, cada uma imersa em seu próprio universo. Um homem lê um jornal dobrado com cuidado, suas mãos grandes sustentando o papel com reverência, como se não quisesse rasgar nem criar marcas. Uma jovem, talvez com seus 20 anos, observa o mar com um olhar distante, como se estivesse conversando silenciosamente com aquilo que está além do horizonte. Quando você passa, ela nota sua presença e faz um aceno muito leve, quase tímido. No Titanic, mesmo desconhecidos dividiam aquele sentimento de estamos todos atravessando algo juntos. Não era camaradagem explícita, mas um entendimento silencioso. Uma convivência em paz. Você caminha até uma das janelas e observa o mar. O reflexo da luz cria listras douradas que se movem com o balanço das ondas. É hipnotizante. A superfície parece tranquila, quase estática à distância, mas de perto tem vida própria, como se respirasse. O navio avança em linha reta, decidido, cortando aquele azul profundo com autoridade calma. Depois de alguns minutos, você decide continuar explorando. Ao sair do pequeno salão, você entra em outro corredor, mais estreito, mas iluminado por luminárias mais fortes. O som muda, você percebe conversas baixas vindo das cabines, gargalhadas discretas, o som de louças sendo arrumadas ao longe. Tudo soa, vivo, como se o navio fosse uma pequena cidade flutuante, com rotina, humor, silêncio e gente cruzando destinos sem perceber. Uma porta se abre de repente, e uma criança, talvez de uns 7 anos, sai correndo, segurando um pequeno ursinho de pano. Ela dá alguns passos, olha para você e sorri como se tivesse te escolhido para compartilhar um segredo sem palavras. Antes que você diga qualquer coisa, a mãe aparece na porta e chama seu nome com um tom firme, porém carinhoso. A menina acena de novo e retorna, a porta se fechando suavemente atrás dela. Você continua andando, sentindo o piso levemente vibrante sob seus pés. Essa vibração é quase um lembrete constante de que você está sobre um colosso movido a vapor, engrenagens e força humana. Há algo curioso nisso, um sentimento de que você está sendo carregado, protegido, acompanhado. É confortável, quase terapêutico. Ao virar à esquerda, você encontra um trecho do corredor menos utilizado. O silêncio aqui é diferente, mais pleno, mais profundo. As paredes parecem absorver o som, e o ar tem cheiro de madeira envelhecida misturada com verniz. Você passa a mão pela superfície e sente um leve relevo, marcas de manutenção recente. Pequenas imperfeições que evidenciam o trabalho humano por trás do brilho. Adiante, há uma porta com uma placa discreta indicando que ali fica uma sala de leitura menor, reservada para os passageiros de segunda classe. Você entra com cuidado, e ao fazer isso, é como cruzar uma fronteira invisível. O ambiente é calmo. Profundamente calmo. O tipo de silêncio que não pesa, ele acolhe. Há prateleiras com livros arrumados de forma simples, alguns romances, alguns jornais recentes, alguns guias de viagem. As mesas são pequenas, redondas, com toalhas brancas e cadeiras estofadas com tecidos azuis. Um homem mais velho está sentado perto da janela, lendo um livro com concentração absoluta. Ele levanta o olhar por um instante, faz um aceno educado e retorna à leitura. Uma jovem senhora escreve em um caderno, registrando algo que parece pessoal, íntimo. A caneta derrapa suavemente no papel, e só esse som já traz tranquilidade. É impossível não sentir uma paz profunda ali. O Titanic, apesar de enorme, conseguia criar espaços que pareciam feitos só para isso. Respirar. Você se aproxima de uma mesa vazia e desliza os dedos pela superfície de madeira lisa. O mobiliário não é luxuoso como o da primeira classe, mas tem uma dignidade simples, artesanal. É bonito justamente por ser honesto, nada ali tenta impressionar, tenta apenas acolher. Depois de alguns minutos, você sai da sala de leitura e volta ao corredor. A vibração muda novamente, mais forte desta vez,
como se o navio estivesse atravessando uma corrente mais intensa. Você sente esse movimento nos joelhos, nos ombros, na respiração. Não é desconfortável, é como se o Titanic estivesse lembrando você de que está vivo. Mais adiante, perto de outra escadaria que desce, você encontra um cheiro peculiar, algo entre pão fresco e brisa úmida. Vem da cozinha da segunda classe, que fica não muito distante dali. Você quase consegue visualizar o movimento dentro dela: panelas tilintando, água fervendo, talheres sendo organizados, cozinheiros conversando com pressa e precisão. Você olha ao redor e percebe outra coisa: o clima. As pessoas ali parecem tranquilas. Não tranquilas como quem está entediado, mas tranquilas como quem está suspenso entre dois mundos, o que deixaram para trás e o que ainda não conhecem. E por algum motivo, você sente que pertence a esse estado também. Cada passo, cada som, cada voz, cada cheiro, tudo se mistura em um grande abraço silencioso que o navio oferece aos seus passageiros. E você segue, caminhando, explorando, absorvendo cada fragmento desse lugar que, por algum motivo que você ainda não sabe explicar completamente, faz você se sentir estranho, confortável e profundamente vivo ao mesmo tempo. Você continua descendo a escadaria até perceber que o som ao redor muda de novo. Agora existe um eco suave que acompanha seus passos, como se as paredes estivessem mais próximas e mais altas ao mesmo tempo. O ar fica levemente mais denso, carregando um cheiro misturado de madeira úmida, metal frio e algo que lembra carvão recém-queimado, discreto, mas presente. Você percebe que está se aproximando de uma área onde o navio revela um pouco mais de seu funcionamento interno, mesmo que ainda esteja dentro dos limites reservados aos passageiros da segunda classe. Ao final da escada, você chega a um corredor mais amplo, iluminado por luzes elétricas mais fortes que lançam um brilho amarelo sobre o chão. Aqui há mais movimento. Passageiros passam com passos apressados, alguns segurando malas menores, outros apenas explorando como você. A vibração no piso está mais evidente. Você sente no tornozelo, depois no peito, como se o navio estivesse murmurando algo, não uma frase, mas uma intenção. Um lembrete de que sob você existem máquinas do tamanho de casas, trabalhando sem parar. À sua direita, uma porta está entreaberta, e dela escapa uma corrente de ar quente. Você dá alguns passos naquela direção e percebe que ali fica uma das áreas de ventilação que traz calor das caldeiras distantes. Você não vê nada além de uma grade metálica e uma leve névoa de vapor. Ainda assim, existe uma sensação curiosa, como estar perto do coração de algo gigantesco. Um grupo de homens está reunido em uma mesa jogando cartas. Eles conversam com leveza, como se estivessem em uma tarde qualquer, sem pressa. Um deles olha para você e faz um sinal amigável, como quem diz pode chegar. Você sorri de volta e segue adiante, preferindo continuar explorando aquele espaço antes de se juntar a alguém. Em outra mesa, uma mulher costura algo com muita precisão. Você observa o movimento das mãos dela, firme, cuidadoso, quase meditativo. Parece que ela está acostumada a usar a costura como uma âncora para acalmar a mente. O som da agulha atravessando o tecido é quase terapêutico. Você então decide caminhar até o canto da sala, onde há uma pequena janela. Ao se aproximar, nota que uma brisa fria entra suavemente por uma pequena abertura lateral. É uma sensação revigorante. A mistura do ar frio do mar com o calor humano do salão cria uma atmosfera quase perfeita para desacelerar. Adiante, você encontra outro grupo de passageiros, desta vez sentados próximos à escada, conversando sobre o destino final da viagem. Alguns mencionam esperanças de trabalho. Outros falam de parentes esperando do outro lado do oceano. O tom é tranquilo, cheio de expectativa e um otimismo que lembra você de que, para muitos, aquela travessia era mais que uma viagem, era um recomeço. Enquanto sobe a escada novamente, você percebe que o som do navio muda suavemente, ficando mais leve. Está voltando para áreas mais movimentadas e organizadas. Ao chegar ao fim dos degraus, você dá de cara com outro corredor iluminado, desta vez com um cheiro marcante de pão novo. Você segue esse aroma como se fosse um convite silencioso, e logo se vê diante da pequena confeitaria destinada aos passageiros de segunda classe. É um espaço acolhedor, e o cheiro é irresistível. Alguns pães recém-saídos do forno estão sendo transportados por 2 funcionários. O ar quente invade o corredor, e o contraste com o frio vindo das janelas faz você suspirar. É aquela sensação que só acontece quando você está em um lugar seguro,
confortável e cheio de sons suaves ao redor. Você continua observando tudo, caminhando devagar, absorvendo cada detalhe. A segunda classe do Titanic tem esse jeito curioso de misturar simplicidade com momentos de inesperada beleza. Nada ali tenta impressionar, mas tudo, de alguma forma, encanta. E você segue adiante, pronto para descobrir o próximo espaço, o próximo som, o próximo instante que faz o navio parecer quase vivo. Você continua caminhando pelo corredor, guiado agora pelo cheiro sutil de algo quente e adocicado, quase como um convite para seguir adiante. A iluminação parece mais estável aqui, menos oscilante, e você sente que entrou em uma parte do navio onde o fluxo de pessoas é constante, mas não agitado. O Titanic, no andar da segunda classe, tem essa capacidade curiosa de te conduzir para diferentes atmosferas, como se cada porta abrisse para um mundo distinto. Ao avançar, você percebe uma pequena placa indicando a sala de leitura e escrita. O nome parece simples, mas quando você empurra a porta, é recebido por um ambiente surpreendentemente silencioso e acolhedor. Você entra completamente na sala, deixando a porta fechar atrás de você com um clique suave que quase parece um suspiro. O silêncio aqui é diferente. Não é o silêncio de ausência de som, mas o silêncio de concentração. O tipo de silêncio que você encontra em bibliotecas antigas, onde até o ar parece pedir que você fale mais baixo. A iluminação é suave, dourada, projetando sombras macias sobre as mesas de madeira. Você observa como cada detalhe foi pensado para criar uma sensação de calma. As bordas arredondadas dos móveis, a disposição simétrica das cadeiras, as decorações discretas. Nada aqui tenta chamar atenção. É um espaço que existe justamente para que você se desligue um pouco do resto do navio. Você passa por uma mesa onde uma senhora escreve uma carta com movimentos lentos, quase cerimoniais. O papel vibra levemente sob sua mão, como se a emoção que ela tenta colocar ali estivesse prestes a escorrer para fora da folha. À sua direita, um jovem revisa atentamente um cartão postal, passando o dedo pela borda antes de guardá-lo no bolso, como quem guarda um segredo. Você caminha até uma das mesas vazias e se senta. A madeira é firme, polida, e tem aquele cheiro leve de verniz que sempre acompanha móveis bem cuidados. À sua frente, repousa um pequeno frasco de tinta e uma caneta de metal simples. Você passa os dedos pela superfície da mesa e nota marcas sutis. Alguém que escreveu com força demais, alguém que apoiou um livro pesado, alguém que descansou os cotovelos enquanto tentava escrever algo que ainda não sabia como dizer. Pequenas histórias escondidas na textura da madeira. Respirando fundo, você observa ao redor. A sala é dividida em dois ambientes, uma área com mesas para escrita e outra com poltronas e estantes, onde livros bem cuidados repousam alinhados com precisão quase matemática. O cheiro de papel vive ali, um pouco doce, um pouco áspero, completamente familiar. Você decide levantar e explorar a estante mais próxima. Seus dedos percorrem as lombadas enquanto você lê os títulos. Alguns romances conhecidos da época, algumas coleções de poesia, guias de viagem. Há até um volume sobre etiqueta, daqueles que explicam o que fazer com cada talher, útil, considerando que o Titanic parece colecionar talheres como um hobby. Você retira um livro qualquer, abre em uma página aleatória e observa uma pequena ilustração de um jardim. De repente, você percebe o quão improvável é estar ali, parado no meio de um navio gigantesco, buscando tranquilidade em um livro enquanto o oceano inteiro respira ao seu redor. É uma sensação curiosa. Ao mesmo tempo, você se sente minúsculo diante da imensidão e completamente presente no detalhe da página. Ao seu lado, duas crianças cochicham enquanto tentam escrever uma carta juntas. Elas discordam sobre o que desenhar no final, e uma delas insiste que o cachorro da família precisa aparecer, mesmo que ele nem esteja no navio. Você sorri porque, claro, é exatamente isso que uma criança faria. Quando volta para a mesa, você encontra um envelope que não tinha notado antes. Nada escrito, apenas em branco, esperando que alguém o transforme em algo mais. Você o abre, curioso. Está vazio, como esperado. Mas mesmo assim, há algo poético nisso, um envelope que pode carregar qualquer destino. Você imagina como seria escrever uma carta aqui? Sobre o que você falaria? Da travessia? Dos corredores longos demais? Do mar que parece infinito e ao mesmo tempo tão calmo? Ou talvez você escreveria sobre o que mais te impressiona na segunda classe, a sensação inesperada de espaço, dignidade e cuidado. Enquanto pensa,
você ouve o ranger suave da porta se abrindo. Um rapaz com um livro debaixo do braço entra rapidamente, cumprimenta o funcionário com um aceno tímido e se acomoda na mesa ao lado. Ele abre o livro com pressa, como se estivesse ansioso para retomar uma história interrompida. Você observa por alguns segundos a maneira como ele inclina a cabeça, como seus lábios se movem discretamente enquanto lê. Ele parece alguém que encontra consolo nas palavras impressas, como muitos aqui. Você respira fundo novamente. O ar ali dentro é gostoso de respirar. Fresco, ordenado, em paz. A curiosidade te leva até outra parte da sala, onde uma vitrine exibe objetos de escrita mais antigos, penas de aço, tinteiros decorados, selos de cera. Pequenas relíquias que adicionam charme ao ambiente. Você percebe que o Titanic parece adorar esses pequenos toques. Nada é excessivo, mas tudo é intencional. Enquanto observa os objetos, você nota uma frase gravada discretamente na moldura da vitrine. Para quem escreve, até o mar tem voz. A frase te pega de surpresa. Você fica ali parado por alguns segundos, deixando que ela ecoe dentro da sua mente. Porque, de certa forma, viajar no Titanic é exatamente isso. Ouvir o mar. Ele está sempre ali, sob os seus pés, ao seu redor, dentro da estrutura do navio. Ele chama, murmura, empurra, embala. Estar aqui é se conectar com algo maior, e talvez escrever seja uma maneira de capturar uma pequena parcela desse sentimento. Quando volta para a mesa, você percebe que o ambiente parece ainda mais silencioso. É quase como se o navio estivesse segurando a respiração. Você fecha os olhos por um instante e se deixa envolver por essa calma. Claro que, com seu senso de humor, você pensa, se você fosse estudar aqui na vida real, provavelmente acabaria dormindo sobre a mesa em 5 minutos. O que, convenhamos, seria um upgrade comparado a dormir no sofá da sala enquanto diz que está só descansando os olhos. Ao abrir os olhos novamente, você percebe que algumas pessoas já deixaram a sala, enquanto outras chegaram. O fluxo é constante. A vida na segunda classe é assim, um movimento suave, equilibrado, onde cada passageiro encontra seu lugar. Você se levanta, guarda a caneta no lugar e ajeita a cadeira. Antes de sair, lança um último olhar para a sala inteira. Há algo reconfortante ali. Um tipo de refúgio. Um canto onde o navio parece menor, mais íntimo, mais humano. Você toca a maçaneta fria da porta e a empurra devagar. Quando o corredor aparece diante de você outra vez, você percebe que está pronto para continuar explorando. O navio ainda guarda muitos espaços, muitas sensações, muitos detalhes esperando para serem descobertos. Você segue caminhando pelo corredor enquanto a noite se aprofunda, como se o próprio navio puxasse o tempo para mais perto de si. A iluminação suave se espalha pelas paredes, criando uma faixa amarelada que se move a cada passo que você dá, como se a luz estivesse tentando acompanhar o seu ritmo. O carpete macio sob os pés dá a sensação de que tudo ali foi calculado para que os sons desaparecessem antes mesmo de nascerem. O Titanic já estava silencioso de dia, de noite, ele parece suspenso, existindo no intervalo entre dois mundos. Quando você chega ao hall da segunda classe, percebe que ainda há algumas pessoas reunidas. Não estão realmente conversando, estão apenas ocupando o espaço, como se ninguém quisesse ir dormir cedo demais. Há casais trocando frases curtas, senhoras com livros que já não leem, senhores com o olhar perdido. É curioso como todos ali mantêm uma postura que mistura expectativa com receio, como se a travessia fosse mais emocional do que física. Você encosta na balaustrada e observa o movimento quase imóvel à sua frente. A madeira polida reflete um brilho discreto, e você sente a temperatura ligeiramente mais fria ali, como se o ar estivesse tentando lembrar a todos que, do outro lado das paredes, existe apenas o Atlântico profundo e gelado, esperando pacientemente. Você acaba ouvindo parte de uma conversa atrás de você, duas irmãs murmurando sobre como os passageiros da primeira classe parecem carregar outra espécie de tempo, como se vivessem em um ritmo que ninguém mais pode acompanhar. Uma delas comenta que isso não importa muito, porque na segunda classe há algo que a primeira não tem, a sensação aconchegante de que todo mundo está em movimento, todo mundo vem de algum lugar diferente e todo mundo está indo para algum lugar que ainda não conhece. Você percebe que essa frase gruda na sua mente por alguns instantes. Mais adiante, um grupo menor tenta estender a noite com música suave. Um violino amador, dedilhado com paciência, acompanha uma melodia tímida. Você se aproxima e observa discretamente.
É impossível não notar como os sons parecem mais bonitos quando nascem da simplicidade. A música não tenta impressionar, ela só quer preencher o silêncio do gigantesco navio que respira no escuro. E ela consegue. Enquanto você observa, percebe o chão vibrar de forma quase imperceptível, uma pulsação lenta e contínua, como se o Titanic tivesse um coração próprio. Essa vibração sempre esteve ali, mas agora, na quietude absoluta da noite, ela parece mais evidente. Você imagina, mesmo sem dizer nada, que talvez essa sensação fosse um conforto para alguns passageiros, um lembrete constante de que o navio está vivo, trabalhando, seguindo adiante, mantendo todos em segurança. Você segue caminhando pelo corredor, deixando a música para trás, e vira à esquerda. Ali, encontra um funcionário ajustando discretamente a iluminação. Ele te cumprimenta com um olhar rápido, como quem entende que certas noites não precisam de conversa. E você retribui o gesto. É curioso como, nesses corredores da segunda classe, os pequenos encontros parecem mais sinceros do que as conversas longas. No final do corredor, há uma janela oval. Você se aproxima e observa o oceano completamente escuro. O reflexo do interior cria uma moldura dourada na superfície do vidro, mas você consegue ver além disso. A água se movendo de um jeito que apenas você, naquele instante, parece perceber. É como se a noite estivesse inteira concentrada ali, na superfície silenciosa e profunda. Você sente um leve arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Há algo no mar noturno que conversa com você, mesmo que em silêncio. Voltando ao corredor principal, você nota que o cheiro muda um pouco. Não é desagradável, é apenas a mistura de perfumes, tecidos aquecidos, couro engomado e o leve aroma de fumaça distante vindo das áreas mais movimentadas do navio. Tudo isso compõe um cenário que você não sabia que um dia iria memorizar tão facilmente. Quando decide finalmente retornar à sua cabine, o corredor já está quase deserto. Apenas uma porta se abre no final oposto, revelando a luz fraca de um abajur. Alguém dá boa noite. Você responde naturalmente, como se conhecesse aquela pessoa há anos. É um desses momentos simples que só acontecem quando o ambiente inteiro se comporta como uma pequena vila temporária, flutuando sobre o oceano. Dentro da cabine, a cama parece mais convidativa do que nunca. O colchão macio, as cobertas ainda com cheiro de lavanderia, e a sensação de isolamento suave fazem com que a noite pareça maior, mas de um jeito bom. Você senta na beirada da cama e respira fundo. O som distante das máquinas, quase um ronronar constante, chega até você como uma canção de ninar mecânica. Fechando os olhos, você percebe que a vibração do navio combina perfeitamente com a cadência da sua respiração. É quase como se o Titanic estivesse te embalando para dormir. E, por alguns instantes, você deixa que esse movimento suave te envolva, como se o navio te contasse uma história antiga e silenciosa que só pode ser compreendida no escuro. Você se levanta do banco estreito do corredor, ainda sentindo a oscilação leve do navio sob os pés. Aquela oscilação que, até então, era motivo de orgulho para todos ali. Um símbolo de estabilidade, de confiança absoluta. Agora, cada vibração parece carregar outra mensagem, algo que você tenta ignorar. As conversas continuam, mas existe um detalhe novo no ar, algo que até os mais desatentos começam a perceber. O silêncio entre as frases. As pessoas falam, mas demoram meio segundo a mais para continuar. Os olhares se cruzam com mais frequência. E a sensação de que algo aconteceu lá fora começa a se espalhar como um sussurro invisível. Você caminha até o salão principal da segunda classe. As mesas estão impecáveis, como se tivessem sido montadas para um jantar que nunca vai acontecer. Pratos alinhados, talheres brilhando, guardanapos dobrados com perfeição. Há uma calma exagerada ali dentro, uma calma tão grande que chega a incomodar. Um casal jovem discute em voz baixa no canto, tentando não chamar atenção. Um homem de meia idade, chapéu na mão, está parado de frente para a porta, como se esperasse por alguém que não volta. E uma criança, apoiada na cadeira, balança as pernas e pergunta repetidamente quando vão poder ir lá fora ver as estrelas. Você passa por eles como se estivesse atravessando um retrato. E é então que sente a primeira mudança real. O ar fica mais frio. Não o frio da noite sobre o Atlântico, mas o frio da água. Da água que você ainda não viu. Da água que já sabe mais do que todas aquelas pessoas reunidas ali. Você segura o corrimão. Seu coração dá um salto pequeno, quase imperceptível.
Mas o suficiente. A porta lateral do salão se abre, e um dos comissários entra em passos rápidos, tentando disfarçar a urgência com um sorriso cordial demais para aquele horário. Senhoras e senhores, diz ele com a voz um pouco embargada. Gostaríamos que todos se dirigissem aos conveses superiores. Apenas por precaução. A palavra precaução cai como uma pedra no centro do salão. As pessoas se entreolham. Alguns levantam de imediato. Outros demoram demais, como se estivessem esperando alguém garantir que aquilo tudo é só parte do protocolo. Mas você sabe. Não sabe como, mas sabe. O comissário continua falando, mas você já não escuta cada frase com clareza. Rotina. Medida padrão. Não há motivo para alarde. Não é verdade. Nenhuma palavra. E nesse instante você sente uma presença ao seu lado, quase roçando seu ombro. Uma mulher idosa, expressão cansada mas perceptiva, diz em voz baixa. Este navio não chamou ninguém de senhora quando nos mandou vir do continente para cá. Estão tentando nos acalmar. Isso não é normal. Você engole seco. As pessoas começam a se mover, mas de forma lenta, pesada. Como se estivessem caminhando em sonhos. Você também se dirige para a saída. Ao atravessar a porta, percebe algo que não tinha notado antes. O navio não está mais apenas frio. Ele está quieto. Quieto demais para um gigante. E toda a sensação de grandeza, de técnica impecável, de luxo organizado, agora parece frágil demais. A música nos salões da primeira classe não chega até você. O calor do maquinário não vibra pelo chão. O riso das crianças de terceira classe desapareceu. Há apenas passos. Passos apressados. E uma verdade que todos sentem, mas ninguém ousa dizer. O Titanic está ferido. E você está descendo com ele. Você sai do salão e entra novamente nos corredores longos da segunda classe. Só que agora eles parecem menores, mais estreitos, como se o navio estivesse diminuindo a cada minuto. O piso vibra levemente sob seus pés, mas não é a vibração habitual das máquinas. É outra coisa. Um tremor suave, intermitente, que não combina com a perfeição da engenharia anunciada em cada jornal. As pessoas começam a caminhar mais rápido ao seu redor. Ninguém corre ainda. Mas todos andam com aquela postura tensa de quem tenta parecer calmo, mesmo com o coração acelerado. Mais adiante, uma mãe segura com força demais o braço do filho pequeno, quase puxando. O garoto reclama, mas a mãe não escuta. Ela só repete, como se estivesse falando consigo mesma. É só precaução. Só precaução. Você vira a esquina e encontra um pequeno grupo parado diante da escada. 2 homens discutem com um comissário. Mas por que temos que subir? Diz o mais alto, irritado. Está fazendo frio, não é hora de passeio. O comissário ergue as mãos, tentando manter a calma. Senhor, é apenas parte das instruções. Por favor, cooperem. Mas o olhar dele traz sua voz. Ele está pálido, assustado, e evita olhar para qualquer um nos olhos. Você continua subindo lentamente, segurando o corrimão de metal gelado, e ao chegar ao próximo patamar percebe algo que ninguém ali deveria estar vendo. Água. Uma pequena poça fina, escorrendo pelas bordas da madeira. Talvez você esteja imaginando, você tenta pensar, mas então vem outra onda, mais sutil, como o respingo de algo batendo ritmicamente lá embaixo. Você seca a garganta. O comissário vê a água também, você nota pelo movimento involuntário de recuo que ele faz. Mas ele não comenta. Não pode comentar. Apenas fecha a porta metálica que dá acesso ao corredor inferior. Fecha rápido demais. E tranca. Continuem, diz ele, forçando um sorriso que simplesmente não existe. Para cima, por favor. Você olha para a porta trancada, e de repente percebe. Aquele corredor não vai ser aberto novamente. Vocês estão sendo movidos, conduzidos, empurrados em direção aos conveses como peças de um tabuleiro cujo jogo está quase no fim. Você segue com o fluxo. A cada lance de escada, o ar fica mais frio. A cada pessoa que passa, mais perguntas sem resposta ecoam. Será que bateu em algo? É verdade que estamos inclinando? Disseram que os tocadores estão lá fora. Isso é sério? Vai tudo ficar bem, não vai? Um homem mais velho, bigode espesso e expressão dura,
responde antes de pensar. Navio desse tamanho não afunda. A frase corta o corredor. Alguém concorda. Alguém respira aliviado. Mas você nota a tremedeira na mão dele quando segura o corrimão. Até as pessoas que repetem as frases de segurança já não acreditam nelas. Ao chegar ao topo da escada, você percebe a mudança no som. O ar. A sensação. Lá fora, no convés. Há vento. Há gente demais. E há um silêncio que não combina com a noite magnífica. O tipo de silêncio que só existe quando todos estão tentando ouvir alguma coisa que não tem nome. Você dá o primeiro passo para fora. E sente. O ar de abril sobre o Atlântico toca sua pele com a frieza de um aviso. O Titanic, agora você sabe sem sombra de dúvida, está machucado. Profundamente. Irreversivelmente. E todos ali, diante do céu estrelado mais lindo que já viu, não fazem ideia do que está por vir. Você permanece parado na saída do convés por alguns segundos, deixando que seus olhos se ajustem à mudança brusca de luz. Dentro do navio, a iluminação suave criava uma sensação quase acolhedora, quase normal. Aqui fora, porém, tudo parece mais duro, mais afiado. A noite é cristalina, as estrelas brilham com uma frieza que lembra vidro partido, e o ar tem aquele cheiro cortante, quase metálico, que só o oceano gelado consegue produzir. A primeira coisa que chama sua atenção é o som. Ou melhor, a ausência dele. Um navio daquele tamanho deveria estar vibrando, pulsando, respirando com o movimento constante das máquinas. Mas agora, nada. Um silêncio enorme, pesado, desconfortável. As hélices não empurram mais a água, o casco parece parado sobre o mar como uma ilha adormecida. Você se aproxima da murada e inclina o corpo para espiar o oceano. Ele está tão calmo que mais parece uma superfície espelhada, refletindo pedaços de estrela. É lindo, você pensa, mas é um tipo de beleza que não faz bem. Uma beleza que esconde uma ameaça silenciosa. Mais à frente, percebe algo que o faz arregalar os olhos. Um borrifo de neve flutuante. Ou não é neve. São pedacinhos de gelo. Minúsculos, mas inconfundíveis. Eles rolam pelo convés, empurrados pelo vento, se acumulando nos cantos das grades metálicas. Alguns passageiros os chutam sem perceber, achando que é sal marinho ou sujeira trazida pelas ondas. Mas você sabe, em algum lugar dentro de si, que aquilo não é normal. Você segue mais adiante, observando rostos. Alguns riem nervosamente. Outros estão roxos de frio. Uma mulher tenta ajustar o casaco fino que claramente não foi feito para noites assim. Um homem com o chapéu torto olha fixo para o mastro, como se esperasse que alguém lá de cima desse uma resposta definitiva que ele não ousa perguntar. É quando você nota algo ainda mais inquietante. Os botes. Eles começam a ser destravados. Bons dias no Titanic eram acompanhados de rotinas previsíveis, refeições, música, passeios, e aquele conforto silencioso de saber que tudo estava sob controle. Agora, ver marinheiros mexendo nas cordas dos botes é o equivalente a assistir um médico pegar instrumentos cirúrgicos antes mesmo de explicar o diagnóstico. As pessoas começam a cochichar. Alguém diz que foi apenas uma precaução. Outro garante que viu gelo nas vigias inferiores. Uma terceira voz murmura que o navio bateu em algo. Você sente um arrepio. Mas não é só de frio. Do outro lado do convés, você observa um grupo de passageiros de primeira classe sendo guiado com firmeza, quase com gentileza demais. Há um respeito evidente ali, um cuidado que contrasta com a confusão que você viu nos corredores da segunda classe. E então você percebe algo que jamais vai esquecer. A inclinação. É leve, quase imperceptível. Mas está lá. Quando você olha para o horizonte, sente que sua visão tenta corrigir automaticamente a posição do corpo. O Titanic não está mais perfeitamente alinhado com o mundo ao redor. É como ficar em pé sobre um carpete grosso que afunda de um lado. Você põe uma mão na amurada para se equilibrar. O ar pesa ao seu redor. A quietude machuca. E, mesmo que ninguém esteja dizendo isso em voz alta, uma certeza incômoda começa a pulsar. A noite mudou. Algo grande aconteceu. E não há volta. Um comissário passa correndo perto de você, carregando uma lanterna. Ele olha rapidamente em sua direção, e a expressão em seu rosto diz mais do que qualquer anúncio oficial poderia dizer. O navio está ferido.
O tênue rangido do casco, aquele som metálico que parece ecoar em alguma profundidade invisível, só reforça o pensamento. Você inspira fundo. O ar entra frio demais. E é ali, no meio daquele silêncio gelado, que você entende. Você acabou de ver o primeiro rosto do desastre. E ele não vai desaparecer. Você permanece no convés por mais alguns segundos, tentando entender se essa sensação estranha no estômago vem do frio ou do medo. O vento bate no seu rosto como pequenas agulhas, e você só consegue pensar no quão absurdo é sentir tanto frio em um navio que, até poucas horas atrás, parecia invencível. Ao seu redor, a tentativa de organização começa a desmoronar. No Titanic, tudo costumava seguir regras perfeitas: horários, rotas, refeições, etiquetas. Mas agora cada ordem parece atravessar o ar como uma pedra atirada na água, criando círculos irregulares de confusão ao redor. Um oficial grita instruções. Outro repete as mesmas instruções de um jeito totalmente diferente. E, pior ainda, ninguém parece saber qual delas seguir. E isso só aumenta o caos silencioso que toma conta do convés. A pior parte não é o barulho, e sim o não dito. Aquele medo que caminha pelo ar como um animal selvagem, farejando cada pessoa. Você olha para os botes e tenta entender a lógica, mas ela é esquiva. Alguns oficiais parecem confiantes, repetindo instruções com a firmeza de quem está acostumado a mandar. Outros estão pálidos, segurando as cordas como se tivessem acabado de acordar no meio de um pesadelo. Um grupo de passageiros da segunda classe começa a se aproximar, hesitante. Você caminha junto, tentando encontrar algum lugar onde possa ficar e, ao mesmo tempo, ver o que está acontecendo. Em situações assim, você aprende rápido que estar perto das decisões pode ser tão perigoso quanto estar longe. Uma mulher ao seu lado respira fundo, apertando o casaco contra o peito. Você percebe que ela está tremendo. Talvez de frio. Talvez de outra coisa. Uma criança pergunta algo ao pai. O pai não responde. Apenas aperta a mão pequena com força. E é aí que você nota a diferença mais gritante entre a organização que o Titanic tinha e a organização que o Titanic agora pretende ter. Antes, tudo era certezas. Agora, tudo é improviso. Você escuta um oficial dizer que os botes são apenas precaução. 2 minutos depois, outro diz que precisam começar a encher imediatamente. Um terceiro explica que não há motivo para pânico, mas o olhar dele está visivelmente inquieto, como se nem ele acreditasse nas próprias palavras. A verdade está ali, suspensa no ar gelado. Se esse navio fosse realmente inafundável, ninguém estaria preparando botes. E você sabe disso. O Titanic sempre foi um símbolo de ordem. A promessa de que o ser humano podia organizar o mundo ao redor com pura vontade e engenharia. Mas quando a água gelada do Atlântico decide entrar em cena, toda essa pretensão começa a rachar. Um marinheiro tenta empurrar um grupo para trás, explicando que precisam manter o espaço livre. As pessoas obedecem por alguns segundos, até outra pessoa aparecer dando uma instrução diferente. E esse pequeno conflito se espalha pelo convés como fogo em palha seca, só que sem o calor, apenas com a urgência. Você olha para a lateral do navio e percebe algo inquietante. A água parece mais próxima. Ou talvez seja sua percepção te enganando. Mas a inclinação, essa está mais nítida agora. O convés não é mais aquele chão estável. É um lembrete vivo de que algo está acontecendo lá embaixo, algo que você não vê, mas que sente em cada oscilação pequena. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece mais fino, mais cruel. Ao longe, você ouve alguém perguntar por que os botes não estão sendo enchidos completamente. A resposta é confusa. Talvez não haja resposta. Talvez ninguém tenha tido tempo de pensar nisso. Você percebe que a noite avança, e mesmo assim, tudo parece imóvel. Como se o mundo estivesse esperando que o Titanic assumisse o controle da situação, mas o Titanic não consegue mais fazer isso. A promessa de organização se quebrou. E você está no meio dos pedaços. Um apito soa de repente, agudo, cortante, rasgando o silêncio. As pessoas congelam por um instante, como se esperassem que o som trouxesse alguma clareza. Mas ele só traz urgência. Você olha ao redor, sentindo essa mistura estranha de esperança e terror, e entende. A partir deste momento, nada mais é previsível. E você ainda está no convés. Ainda tremendo. Ainda tentando descobrir o que fazer,
enquanto o navio mais famoso do mundo tenta, desesperadamente, não afundar. Você continua ali, agarrado ao corrimão do convés, como se ele pudesse oferecer alguma estabilidade emocional enquanto tudo ao redor parece se desfazer. A respiração sai em nuvens brancas que se dissipam rápido, engolidas pelo vento cortante. O navio rende de um jeito novo, um som que você nunca havia ouvido, como se a própria estrutura estivesse protestando contra o impossível. Porque, até agora, essa palavra, impossível, era o mantra do Titanic. Impossível afundar. Impossível falhar. Impossível que algo tão grandioso fosse derrotado pela natureza. Mas você sente, antes de entender, que algo mudou. A inclinação do convés está mais perceptível. As lanternas balançam com mais intensidade. E aquele frio que antes parecia apenas físico agora ganha outra camada, mais profunda, o frio da consciência. Você encara os botes novamente. Cada um descendo devagar, como pequenas folhas sendo libertadas de uma árvore gigante. Lá embaixo, a água negra recebe cada bote com calma, como se estivesse esperando por eles desde sempre. A superfície é tão escura que parece sem fim. Um espelho gelado que reflete medo e incerteza. Você tenta imaginar a sensação de estar lá embaixo, tão perto daquela água gelada que pode parar um coração em minutos. E, mesmo assim, você vê pessoas descendo, algumas chorando, outras caladas, e outras com aquele olhar que só aparece quando alguém entende que a vida acabou de virar outra coisa. Ao seu lado, um jovem segura o braço da mãe com força. Ela tenta sorrir para ele, mas o sorriso sai torto, quase um pedido de desculpas. Você não conhece os dois, mas percebe a história deles no silêncio entre eles, e esse silêncio é mais doloroso do que qualquer grito. Um oficial passa correndo, o rosto rígido, como se cada fibra do corpo estivesse tentando manter a compostura. Ele não olha para ninguém. Não tem tempo. Não tem respostas. Apenas tenta manter o navio funcionando por mais alguns minutos. E então, você escuta um som que parece vir das profundezas do casco. Um estalo grave, arredondado, como se algo imenso tivesse cedido de vez. A reação é imediata. As pessoas se entreolham, os olhares se estreitam, e o pânico se infiltra como água por rachaduras invisíveis. Você sente no corpo, o Titanic está sofrendo. A vibração sobe pelo chão, percorre suas pernas, chega ao peito. Não dói, mas assusta. É como segurar o braço de alguém que está prestes a desmaiar. O convés se inclina mais. Pouco, mas o bastante para movimentar tudo ao redor. Um carrinho de serviço desliza alguns centímetros. Uma mala esquecida começa a andar devagar até bater no pé de um passageiro. Você precisa reposicionar os pés para manter o equilíbrio. E é só então que a verdade se instala de vez. O impossível acabou de se tornar real. O navio está afundando. Não importa o que disseram, o que prometeram, o que escreveram nos jornais. A realidade é silenciosa, pesada e absoluta. Você sente um aperto no peito, não de desespero puro, mas de incredulidade. Como é que algo tão grande está cedendo tão rápido? Como é que o maior navio já construído está sendo engolido pelo oceano no meio da noite? Um grupo de passageiros da segunda classe tenta subir mais um lance de escadas, em direção ao convés superior. Mas as escadas estão lotadas, cada degrau disputado como se fosse o último pedaço de terra firme na terra. Você reconhece pessoas que viu durante o jantar alguns dias antes, aquelas conversas animadas sobre o futuro, sobre novas oportunidades, sobre a América. Agora, todas essas promessas se transformaram em rostos tensos, mãos trêmulas, olhares perdidos. Alguém tenta acalmar a multidão dizendo que ainda há tempo. Mas ninguém acredita. Você também não acredita. E, ainda assim, você percebe que há uma estranha calma tomando conta de você, talvez porque o corpo entende que surtar não vai fazer o navio flutuar novamente. Você se segura mais firme no corrimão, respira devagar, e deixa o momento acontecer ao seu redor, como uma onda passando por você. Os botes continuam descendo. A fumaça das chaminés se dispersa lentamente no ar congelado. Os holofotes do navio brilham como estrelas presas na estrutura. E, ao fundo, o oceano observa tudo, silencioso, como um gigante paciente. O Titanic está afundando. E você está aqui, vendo cada segundo dessa transformação, esse instante em que um símbolo de poder se desfaz diante de você, revelando quanto a vida é frágil, mesmo quando envolve toneladas de aço.
E, nesse momento, você entende. Agora, você precisa decidir como vai enfrentar o impossível. E essa decisão ainda está por vir. O navio continua desaparecendo aos poucos na escuridão, mas, para você, algo começa a mudar. A essa altura, a correria se dissipa. Os sons ficam mais suaves, como se o ambiente estivesse reduzindo o volume de propósito, deixando apenas o essencial. O vento frio toca seu rosto com mais delicadeza agora, quase como se tentasse te lembrar de respirar devagar, de encontrar algum ritmo dentro do caos. Você percebe que seu corpo está cansado. Não aquele cansaço que pesa os músculos, mas o que vem quando a mente finalmente entende que não precisa mais reagir o tempo todo. É como se você, aos poucos, fosse permitindo que cada pensamento se reclinasse, se ajeitasse num canto confortável, longe da tensão que dominou tudo até agora. O convés escurece um pouco mais quando uma das luzes vacila, e isso cria um efeito inesperadamente tranquilo. A sombra abraça o espaço ao seu redor, e, pela primeira vez, o silêncio parece maior que o medo. Você apoia a mão na madeira fria e sente que o mundo diminuiu de tamanho. Só você, o céu, e um mar que respira devagar, com ondas lentas que se movem como se quisessem embalar tudo. É curioso como, em meio ao desconhecido, existe um certo alívio escondido na quietude. Uma compreensão suave de que, mesmo nas noites mais profundas, há sempre uma maneira de suavizar o pensamento, de encontrar um ponto de descanso dentro de si. Você fecha os olhos por um instante e permite que o ar frio entre, fresco, como se reorganizasse o que estava desalinhado. E, assim, aos poucos, você sente o corpo afrouxar. O peito relaxa. A respiração se alonga. E todas as imagens que ficaram presas na mente começam a se dissolver, como neve tocando água. Você está seguro agora. Pode deixar que tudo se acalme dentro de você. Pode permitir que o sono chegue tranquilo, no tempo certo. Porque, no fim, até as noites mais longas encontram um amanhecer. Boa noite e bons sonhos.